Yahushua, Salvador total, nos torna invencíveis pelo seu sangue. Você sabia que por causa daquele sangue que foi derramado no madeiro por nós, você sabia que por causa daquele sangue hoje nós somos invencíveis? Isso mesmo, podemos ser invencíveis se tivermos essa compreensão em obediência à palavra. 1 Yahu-Hanan, capítulo 5, vamos ver o que fala aqui. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Você vai encontrar desde Bereshit Bará a triunidade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Inclusive para aqueles que têm dificuldade em entender a triunidade, basta que examinemos cuidadosamente alguns textos escriturais, na dependência do Espírito da Verdade. Começando lá em Bereshit 1:26, façamos, ali a forma Ulrim, plural. É ali a presença triuna na criação, na formação do homem. Depois você percorre várias experiências, né? No batismo, por exemplo, de Yahushua, ouviu a voz dos céus, a presença do Filho e a descida do Espírito da Verdade. Tem inúmeras comparações. Se compararmos com nós mesmos, determinado estudante de hebraico, hebraísta, estava querendo se posicionar de maneira unicista. E eu estava falando com ele o seguinte: olha, nós somos corpo, alma e espírito, concorda? Ah, eu concordo. Então, como é que nós subsistimos em três formas distintas? Eu colocou a mão na minha testa, já até gravei esse vídeo, já falei, eu vou pesquisar sobre esse assunto, que realmente, né, nós somos uma forma triuna, corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa. Aqueles que são os chamados dicotomistas, né? E creem só que a alma, o espírito e o corpo, nem assim conseguem contestar, porque se fosse apenas a comparação com dois, já seria suficiente para demonstrar que duas formas distintas também subsistem em uma só. Bom, vamos à frente então. Somos invencíveis pelo sangue de Yahushua. Yahushua, o Salvador total, nos torna invencíveis pelo seu sangue. Três são os que dão testemunho: o Espírito, a água, a palavra, rostos lavados, e o sangue. E o sangue. Três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Yahu-Lim tem maior valor, pois é o testemunho de Yahu-Lim que ele dá acerca de seu filho. Lá em Cano de Galut, capítulo 12 também, nos garante que uma invencibilidade pelo sangue. Por que eu falo invencibilidade pelo sangue também? Porque você não consegue ficar numa posição aceita pelo Altíssimo e Yahu-Lim, o nosso Pai, se você não estiver justificado pelo sangue, conforme Romanos 5:9. Fomos justificados pelo sangue, porque Ele não vai nos dar proteção, não vai nos dar um amparo total se tentarmos justificarmos a nós mesmos. Você vai fatalmente passar por uma disciplina para poder aprender que não há mérito algum no ser humano capaz de chegar-se diante do Altíssimo, como pretendem inclusive chamados Yahudim radicais. Ele fala direto com o Altíssimo. Hoje ninguém fala direto com o Altíssimo, a não ser por intermédio do Filho, um único mediador. Não há condição de você chegar diretamente para
o Todo-Poderoso, o Shaddai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou essa história de dizer que o cidadão vai chegar direto e falar com ele. Não consegue. Isso é engano. E nem consegue também a justificação, a salvação que não venha pelo Filho. O seu sangue foi derramado com a finalidade de nos colocar aceitos diante do Pai. Quem não entende essas verdades, de maneira bem simples, de maneira bem prática e objetiva, eu quero dizer que ainda não nasceu de novo, não é filho de Yahuwah. Se você não crê que é justificado pelo sangue, você também não crê que Yahushua veio em carne. Se você não crê que ele veio em carne, você é o anti-Messias. Não está escrito? Porque ele derramou sangue. Um sangue que foi gerado, um corpo que foi gerado pelo Espírito da verdade, justamente para que o pecado de Adão e Eva, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É isso mesmo, Romanos 5:12, vamos conferir aqui? É Romanos 5:12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado da morte, igualmente o Pai de 5:12, versículo 12. Então, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado da morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Yahuwah. Então isso joga por terra, inclusive, essas teorias diabólicas que andam por aí de reencarnação e outras coisas mais, porque a presença de Yahushua, o Salvador total, veio jogar por terra toda mentira de Satanás, todo engano. Ele é o único mediador entre Yahuwah e os homens. Não está escrito lá? 1 Timóteo, 1 Yahuwah, capítulo 2, versículo 5. É isso mesmo? Vamos conferir? É bom conferir, né? Eu, se fosse você, anotaria esses textos escriturais. Pois há um só, Yahuwah, um só mediador entre Yahuwah e os homens. O homem, Yahushua, Yahushai. É um só mediador, um só. Essa história de mediador e outras coisas mais, tudo fabricado nas profundezas do inferno e trazida até aqueles que aceitam. Aquilo que o homem aceita, sem dúvida alguma, quando um determinado pastor, até conhecido meu, estava expulsando o demônio, perguntou por que lá no determinado local, centro de macumba espírita, lá os demônios diziam que era fulano, ciclano, beltrano, enganando as pessoas, e o demônio respondia que eles aceitam assim dessa maneira que eles entram, do jeito que as pessoas aceitam que os demônios se apresentam. Entendeu? Agora, a artimanha do bicho. Então é muito importante sabermos distinguir as coisas realmente. E somos justificados exclusivamente pelo sangue. Esses sacrifícios que praticam hoje são abomináveis ao Altíssimo, porque é coisa contaminada, impura. Não há sangue limpo, sangue que possa servir de sacrifício, a não ser o sangue do Cordeiro de Yahuwah, que tira o pecado do mundo. Aí, maravilha, hein?